Pessoal, já temos todo o material necessário. E Julinha, nossa grande atriz revelação da temporada, se ofereceu para repetir sua premiada atuação como Doutora Júlia Gutenberg. Terminei o roteiro. Eu reuni o que a gente pesquisou e organizei tudo. Show de bola! Gente, eu tô me empolgando com esse negócio de atriz. Eu acho que vou estudar artes cênicas. Bom dia, pessoal! No programa de hoje vamos entrevistar a grande Júlia Gutenberg. Temos aqui um trecho do seu novo trabalho, Que trata justamente de eletrodinâmica. Eu começo a explicar ao telespectador um conceito muito básico de corrente elétrica. A física e o cotidiano. Já terminei a edição. Vamos ver como ficou? Vamos sim, que legal. Bom dia, pessoal! No programa de hoje vamos entrevistar a renomada cientista Prêmio Nobel de Física Júlia Gutenberg, que está lançando seu vídeo da série A Física e o Cotidiano. Doutora Júlia, é uma grande honra recebê-la aqui. O prazer é todo meu, Cris. Sou uma telespectadora assídua do seu programa. Conte-nos um pouco sobre o seu trabalho. Este é o segundo volume da série de vídeos que eu estou produzindo. E com os ótimos resultados do primeiro documentário, eu achei que eu poderia dar continuidade ao projeto. O documentário anterior abordava a eletrostática, e como seu conteúdo é muito rico, a gente decidiu dar continuidade ao tema. Temos aqui um trecho do seu novo trabalho, Que trata justamente de eletrodinâmica. Eu começo explicando ao telespectador um conceito muito simples de corrente elétrica. Corrente elétrica é o deslocamento de cargas elétricas através de um meio condutor. Matematicamente, ela é obtida dividindo a quantidade de carga que atravessa determinada área pelo tempo necessário para isso. É através da corrente elétrica que a energia flui da fonte energética até um aparelho eletroeletrônico, como um videogame, por exemplo. As cargas atuam como pequenos carros de Fórmula 1, transportando energia ao longo do circuito. Como devem se mover facilmente, o circuito pelos quais as cargas transitam são feitos de metal. É por isso que o cobre é tão usado nas instalações elétricas. Em casos extremos, como nos microprocessadores dos computadores, até o ouro é usado para facilitar ao máximo esse movimento. Como você verá, é possível fazer analogias bem legais entre a eletricidade e outros elementos do nosso cotidiano, como a água fluindo através de tubos, corridas de Fórmula 1 e etc. Então, a escolha de uma corrida de carros não foi aleatória? Não, de forma nenhuma. O circuito de uma Fórmula 1 guarda diversas semelhanças de um circuito elétrico. Para começar, ambos os circuitos são fechados, isto é, o movimento ocorre ao longo de um caminho fechado. Tanto os carros quanto os elétrons procuram sempre o melhor caminho, aquele mais desimpedido e de fácil acesso. Outra coisa, carros e elétrons se movem sempre no mesmo sentido, e se os carros precisam abastecer periodicamente para continuar o seu trajeto, as cargas necessitam de energia para continuar circulando pelo circuito. Muito interessante! Mas não ficou clara a analogia da eletricidade com a água. Você poderia detalhar um pouco mais? Claro, ela inclusive facilita bastante a compreensão da eletrodinâmica. Observe, a água flui através de canos e tubulações. As cargas fazem o mesmo, só que no interior de fios e cabos elétricos. Para haver movimento de água, deve existir uma diferença de altura ou de pressão. É por isso que os tanques são colocados na parte de cima das residências. O mesmo acontece com a corrente elétrica. Para ela existir, é necessário haver um desnível ou pressão elétrica, que em física chamamos de DDP, ou diferença de potencial. E o papel das bombas d'água fica a cargo dos geradores elétricos, cuja função é bombear as cargas através do circuito, fornecendo-lhes a energia necessária. Por falar em geradores, é importante ressaltar que eles são de dois tipos, corrente contínua ou alternada. Os fios que estão no interior da câmera são percorridos por uma corrente contínua, como nos carros de Fórmula 1. Na corrente contínua, os elétrons se movem sempre em um mesmo sentido. É isso mesmo, doutora? Exatamente, Cris. Está se saindo uma excelente física. Já na corrente alternada, acontece o inverso. Os elétrons se movimentam alternadamente como um corpo preso a uma mola, o tempo todo, ora vão para frente, ora para trás.
Isso acontece na rede elétrica 60 vezes a cada segundo. Voltando à água, ao passar pelo interior dos tubos, ela perde energia graças ao atrito. Chamamos isso de perda de carga. Se essa perda de energia não for levada em conta, a água pode sair da torneira bem fraquinha. Algo semelhante acontece com a corrente elétrica. Ao passar pelos fios, os elétrons vão perdendo energia sob a forma de calor, graças aos choques internos com os átomos do próprio material. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule. Evidentemente, a corrente elétrica dependerá da resistência elétrica que o material oferece ao movimento das cargas, bem como da DDP aplicada. A lei de Ohm diz que quanto maior a tensão aplicada, maior será a corrente que vai circular pelo condutor. Essa lei é descrita por uma equação muito simples. A DDP entre dois pontos é igual ao produto da corrente pela resistência elétrica entre eles. Ou ainda, corrente é igual à voltagem dividida pela resistência. Note que se a DDP não mudar, quanto maior a resistência de um trecho, menor será a corrente que circulará através dele. Doutora Júlia, você poderia falar um pouco mais sobre resistência elétrica? Claro, Cris. A resistência elétrica é uma propriedade da matéria e reflete a sua estrutura interna. Os condutores oferecem pouquíssima dificuldade à passagem da corrente, isto é, possuem resistência elétrica muito baixa. Seus melhores representantes são os metais. Os isolantes, por sua vez, são materiais que dificultam ao máximo a passagem da corrente, oferecendo uma elevada resistência elétrica. Borracha, plástico e madeira são alguns exemplos. Existem ainda os semicondutores e os supercondutores, mas isso é assunto para outra entrevista. Tamanha sua importância. E quanto aos choques elétricos, doutora, que dica você daria para o nosso telespectador evitar choques? Bem lembrado. Devemos ter muito cuidado ao lidar com a eletricidade. Nosso corpo, apesar de uma certa resistência elétrica, fica bastante vulnerável quando estamos molhados ou descalços. Toda a corrente elétrica deve retornar à Terra, que funciona como um grande reservatório de cargas. Ela sempre vai de um ponto a outro, procurando o caminho mais fácil, de menor resistência. Durante um choque, esse caminho pode ser inofensivo ou fatal, a depender da intensidade da corrente e do que ela encontra pela frente. Se uma corrente intensa passar pelo coração ou pulmões, paradas cardiorrespiratórias ou até a morte pode ocorrer. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando o assunto é eletricidade, principalmente no manuseio de chuveiro elétrico, de instalações elétricas e aparelhos eletroeletrônicos. Somente um técnico profissional está habilitado a fazer manutenção com segurança. Lembre disso. Doutora Júlia Gutenberg, foi um enorme prazer conversar com você. Espero recebê-la em nosso programa outras vezes. E eu espero voltar muitas vezes, Cris, trazendo o olhar da física e o cotidiano. E assim vamos terminando o nosso programa de hoje. Hoje você aprendeu conceitos e fundamentos a respeito da eletricidade e viu que os fenômenos elétricos estão presentes em abundância na natureza, nos objetos que usamos no dia a dia. Podemos senti-la, percebê-la e, em alguns casos, podemos vê-la. Bons estudos para todos e até a próxima!
cotidiano.